Olá, colegas! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um Encontro Lei, voando com as crianças e as infâncias de Mato Grosso. Hoje, a nossa temática é em relação ao caderno 5, crianças como leitoras e autoras. Lembrando que a gente não estuda o caderno 4, porque o caderno 4 ele é direcionado a creches. Aqui estou retomando algumas atividades, que estão em andamento para que vocês consigam a carga horária do curso, Essas fotos aqui vocês devem estar colocando no grupo, do WhatsApp, e algumas vocês podem estar colocando também no Padlet, Essa atividade 1 é uma foto de vocês da prática pedagógica, Essa vocês já me enviaram, eu estou organizando e colocando no Padlet. Essa atividade 2 é em relação às imagens da fauna e da flora que vocês receberam esses dias. A atividade 3 é o projeto, que alguns já me mandaram e eu estou aguardando porque nessa semana eu tenho que fechar a carga horária. E o vídeo do projeto, que também vai ser colocado lá no Padlet. E a atividade 4 é o vídeo de prática pedagógica envolvendo a oralidade. Alguma prática que eu já comentei no encontro anterior, que eu apresentei a música Pompom, no sentido de incentivar vocês a também estarem fazendo uma atividade de oralidade com seus alunos, envolvendo musicalização, pode envolver dramatização, pode envolver histórias, enfim, qualquer forma em que a criança se expresse oralmente. Aqui é só uma retomada então da nossa carga horária, que temos que desenvolver, Existe uma carga horária presencial de 64 horas e uma carga horária de encontros remotos e atividades na plataforma. Nós não temos acesso à plataforma, então são essas atividades que eu dou ao longo do final do encontro, Cada encontro, se vocês notarem, tem uma atividade, Então essas atividades de oralidade, de fauna e flora, eu vou juntando para contabilizar as 56 horas. Temos também seminários e lives online. Já coloquei lá no Padlet os seminários e as lives. Essa semana eu vou dar orientação para vocês de como a gente vai assistir elas para computar. No caso de vocês, que os encontros são gravados, vocês assistem eles presencialmente. Então, eles vão valer como carga horária presencial. Bom, se a criança é leitora e autora, é porque ela produz histórias. Então, eu vou convidar vocês a ouvir uma história curta e também a gente incentivar a criança, nas suas criações, nas suas produções. Era uma vez, a história vai começar, todos juntos atentos, nós vamos ficar. Essa é uma introdução que a gente pode estar usando nas nossas aulas, quando nós realizarmos a contação de história. Eu vou abordar de forma bem resumida a história escrita por um autor do Mato Grosso do Sul, Memórias do Ipê Amarelo. O beija-flor Cuitelo se preocupava muito com a natureza e ele vivia no Ipê Amarelo. Ele tinha preocupação com o ambiente e também com todos ao redor. Ele falou assim ao Senhor Ipê Amarelo: Senhor Amarelo, estou preocupado com o meio ambiente, com a nossa mata, com o nosso Pantanal.
O Senhor Amarelo logo tratou de acalmar. Paciência, é preciso nos prepararmos. Se a chuva chegar, todos nós se salvaremos. Mas a fogueira no Pantanal continuou. E era cada dia mais queimada, mais fumaça. Cuitelo presenciou o choro pantaneiro. Para ele mesmo, que a seca extrema favoreça o início dos incêndios, a ação humana também provocou muitos focos. E ele ficava preocupado, vendo todo aquele Pantanal sendo destruído. Com o biquinho cheio d'água, o beija-flor Cuitelo incentivou os animais a ajudarem a apagar o fogo na floresta. Muitos animais o ironizaram e disseram: uma gotinha, do que vai adiantar? Cuitelo, na sua sabedoria, respondeu: eu estou fazendo a minha parte. Assim, outros animais ficaram envergonhados de sua fala e juntaram-se no mutirão para apagar o incêndio. E assim, de gota em gota, com a união dos amigos, o fogo no Pantanal foi apagado. É uma pequena história que ela tem muitos ensinamentos. Podemos estar adaptando, trazendo para nossos alunos. Nós mesmos, quanto tempo não parávamos para ouvir uma história? Quando contamos uma história, ela nos traz emoções, sensações. E aqui ficam alguns questionamentos, né? Como você se sentiu ao ouvir esta história? Você compreendeu o que a história quis nos ensinar? Na sua infância, quem contava histórias para você? Quem deixava seu coração quentinho? Você pode estar usando agora o seu caderno e escrever uma palavra que você ouviu, que você sentiu ao ouvir esta história. O que a história te proporcionou? O que ela quis ensinar? Você pode aproveitar com seus alunos. O objetivo do caderno 5, então, é trabalhar sobre a construção da linguagem. A linguagem oral e a linguagem escrita, que transforma, que juntas, né, elas se coincidem e se fecham para a linguagem verbal. Elas caminham para a linguagem verbal. E Bakhtin nos coloca, né, que quando temos interlocuções por meio da linguagem, é o sentido construído a partir das respostas que gera a comunicação. E nesse livro ele traz, né, que nas invenções e apropriações de linguagem da criança, da escrita, né, pelas crianças, temos um paradigma de competência que está relacionado à sociologia da infância. O que significa isso? Que às vezes a gente projeta na criança algo que ela não está preparada para realizar. E muitas vezes a gente olha pela falta. O que a criança não tem? E esquece de contrapor o que ela já tem. O que ela já sabe fazer, o que ela já evoluiu, né? Então é preciso romper a visão linear do desenvolvimento, né? E não olhar para as crianças numa perspectiva de falta, né? Mas sim de uma perspectiva de construção, de desenvolvimento. La Rosa fala que tomar a competência da criança como parâmetro para as interações delas com adultos por meio dos encontros facilita este processo. Como os adultos percebem as crianças? Como evitar práticas adultocêntricas em que o adulto é o centro? Precisamos sempre colocar a criança no centro para compreender a ação e interação que ela possui. Quando estamos realizando o planejamento,
ele deve estar centrado na criança e não nas nossas práticas de adultos. Então, uma prática pedagógica que se comprometa com a visão da infância precisa ter encontros, diálogos, questionamentos, oposição, desconfianças, desaprender para aprender novamente, para ocorrer a aprendizagem. Dentro desse processo de construção da linguagem, aquisição da escrita e desenvolvimento da oralidade, enfim, surge a linguagem perspectiva dialógica de Bakhtin. Bakhtin, ele coloca que para o desenvolvimento da linguagem, que é um discurso de diálogo, precisa ter 3 princípios. O primeiro princípio é dialogar com o sujeito, com a criança. O segundo é que todas as pessoas têm os enunciados e os valores nas suas falas. E cada um possui um discurso, um evento único e irrepetível. E o princípio 3, que usa esse diálogo para incorporar, para dar voz, juntamente com outros discursos. Então vamos lá. O sujeito se forma na relação com o outro. Depois, ele é único, ele produz uma linguagem diferenciada. Cada ser humano produz uma linguagem que só vai surtir efeito ou virar um discurso quando ter voz. Existe um pensamento, eu sou o sujeito, eu penso, produzo linguagem, logo, quando eu falo, eu consigo estabelecer as relações de diálogo. Para Bakhtin, a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua. Língua no sentido de fala, de expressão. Ele fala da importância, do trabalho da linguagem oral e escrita e dos discursos reais e significativos. Bakhtin afirma que ciência, arte e vida são campos da cultura humana e se articulam. Então, nesse sentido, devemos pensar como articular ciência, arte e vida. Qual o compromisso ético e social da educação infantil na democratização dos conhecimentos científicos, difusão para os grupos sociais? Qual é o lugar da educação infantil na ampliação das experiências culturais das crianças e em relação à cultura escrita? Então devemos acolher o olhar infantil e se deixar afetar por eles. No momento que eu olho, que eu percebo a criança, o que ela deseja, o que ela quer, eu consigo sair desse paradigma da competência, do adulto, para conseguir chegar no paradigma da competência das crianças. Como as crianças aprendem a ler e a escrever? O que elas aprendem primeiro? Você, como professora da educação infantil, como professor de repente já foi professora das séries iniciais. Podemos perceber que leitura e escrita, elas são processos complementares, elas andam juntos, porém elas são processos distintos. O que percebemos é que primeiro a criança adquire a leitura. Se você observar e pedir para ela ler, ela vai ler com mais facilidade. Pode até, às vezes, ainda estar decodificando, não compreender o que ela lê. Só existe uma decodificação de palavras. Mas quando você pedir para ela escrever, ela vai ter que fazer conexões cerebrais com mais intensidade. Porque ela vai ter que ler
decodificar o que ler e representar através da grafia, através da escrita. Então, para a criança, não é um processo tão simples. Existe também a leitura, né, como vários significados, né? Uma leitura fácil, que seria a leitura dos bebês, que é a leitura corporal, a leitura de palavras e a leitura do mundo, né, que Paulo Freire nos coloca. Então, dentro da educação infantil, o objetivo, né, das práticas são ampliar as experiências das crianças, dar oportunidade de narrarem o vivido, o observado, o sentido e imaginado. Criar um coletivo de ouvintes capazes de continuar a história uns dos outros, buscar diferentes formas de registrar experiências individuais e coletivas. A gente vê cada vez mais, né, a utilização de mídias, de sistemas semióticos, né, uso de tablets celulares, né, pelas crianças pequenas, e podemos estar aproveitando também, com certeza, essas tecnologias, né, para a aquisição da leitura e escrita. Só podemos dizer que uma criança escreve quando ela é capaz de ler o que escreveu. Caso contrário, simplesmente fez uma cópia ou um traçado de letras e não uma produção de autoria. Eu posso até dizer, nossa, minha criança já escreve. O meu aluno, a minha criança já escreve, meu aluno já escreve. Mas espera aí. Escreve de que forma? Copiando do quadro? Eu ditando as letras para ele? E se eu pedir para ele escrever algo, o que ele consegue produzir? No momento em que a criança adquire a escrita, que ela se apropria, ela é autora. Ela deve ter a capacidade de escrever o que pensa. E quando o adulto lê para as crianças? Quando o adulto lê para as crianças, elas são leitoras ouvintes. Elas ainda não dominam a prática de leitura, no sentido da leitura de palavras, muitas vezes, mas elas têm uma leitura de mundo. Elas dominam outras formas de leitura. E como leitoras ouvintes, então, podemos assim chamar, as crianças precisam fazer um esforço de atenção para acompanhar o que está sendo lido. As crianças vão acompanhando a leitura pela voz, geralmente de um adulto. Vão seguindo o texto, guiadas pelos olhares, gestos, entonações e pausas do leitor e intérprete. É uma espécie de leitura compartilhada, que se desdobra em várias ações. As crianças são convidadas a falar, argumentar, concordar ou discordar com a história, relacionar situações, sentimentos, representar com diferentes linguagens, desenhos, pinturas, colagens, dramatizações, reescritas. A leitura se prolonga na interdiscursividade. Está lá no caderno 5, página 25 e 26. Mas tudo isso para quê? Para dizer que nós, professores de educação infantil, quando lemos, devemos ter alguns cuidados. Os textos de literatura infantil são imprescindíveis, seja eles em verso, prosa. E quando lemos, temos que trazer leveza, que seria uma história assim que traz emoção, que eles se prendem, né? Visibilidade, possibilidade da criança imaginar, criar um mundo só dela, exatidão das palavras, sintetizar, organizar experiências. Dizemos que a literatura organiza pela escrita e desorganiza pela leitura. Quando nos desloca do lugar onde estamos, quando nos emociona, faz-nos rir ou chorar. No momento que eu trago o livro para a criança, muitas oportunidades surgem. Pode ali estar escrito algo, mas
no imaginário de cada um, nos seus pensamentos, na sua reflexão, na sua maneira de enxergar, a criança vai trazendo outros elementos que às vezes não estavam no livro. E por isso a importância do livro físico nas nossas aulas. A criança, ela precisa saber da onde que a professora está falando tudo isso. Da onde essa entonação, essa história. Então o livro físico, pegar na mão, folhear, ele traz muitas memórias. A página do livro fazendo barulho, quando a gente pega o livro, né, é diferente. Podemos contar uma história na lata, podemos contar uma história no avental, podemos fazer uma dramatização. Mas não nos esqueçamos do livro, que é ele que tem todas as histórias. É dali que eu tiro todas as histórias. É dali que a criança vai se inspirar nesse mundo da leitura e escrita. E esse livro, ele não precisa dizer uma só palavra, que ele vai estar traduzindo uma história, uma escrita, uma oralidade. Então existem diferentes vozes no livro. Tem as ilustrações, tem o personagem, tem o narrador. No livro ilustrado, não só as palavras provocam efeitos de sentidos, mas também o texto visual, que permite entradas não lineares. A imaginação vai sendo trazida à tona. E as crianças vão vendo a imagem e produzindo histórias, cada uma com o seu olhar. Como as crianças leem? Aqui tem alguns exemplos de como as crianças leem, né? E tem alguns nomes que está lá no caderno 5. A leitura mimética, né? O termo mimético vem de imitação, então quando a criança utiliza o corpo, né, que ela dramatiza a história. Tem a leitura com empatia, que é quando há uma separação com empatia simpática, né? Que é uma separação entre si e o personagem. A leitura com argumentação, a leitura com inter-relação com histórias vividas, traz experiências que a criança associa ou não com as suas narrativas. A leitura e interlocução do texto verbal e visual, que contém fala, escrita e imagem. A leitura e narrativa, a partir da continuidade das histórias, em que a criança para um pouco e concentra. Leitura e compreensão, entendimento das possibilidades do livro. Uma leitura ficcional, que não é real, em que a criança mistura o real e o imaginário. Então tem histórias que trazem isso, né? A criança se pergunta se isso realmente existe ou se realmente não existe. Aqui algumas questões em relação à escrita, né? Como as crianças escrevem. Então, as crianças escrevem utilizando o próprio corpo e utilizando diferentes materiais. Quando elas produzem um desenho, gestos, expressões, elas já estão produzindo discursos. Nesse sentido, é uma forma de produção. Ainda não no sentido da escrita, de escrever palavras, mas no sentido de produção de texto, de produção de discursos. E a gente percebe, né, que nas últimas décadas, com o estudo e desenvolvimento, né, de várias pesquisas, a gente percebe, né, um movimento da apropriação da língua e da escrita em que se desloca o foco no método e se centra na criança, no sujeito, naquelas questões que já foram abordadas aqui. O que eu posso ensinar para a criança? O que ela quer aprender? É o seu nome? É o nome da sua família? Ou é bala, bolo, bule, sem nenhum contexto? Então aproveitar
a criança, as suas expectativas, o que ela traz, o que eu posso ensinar para ela e no brincar desenvolver a criança, fazer um elo entre a linguagem e o mundo. A alfabetização feita a partir de etapas pré-determinadas pela professora, com textos simples e descontextualizados, com práticas e formas de ler meramente escolares, além de desconsiderar as apropriações do sujeito, tem adiado a leitura e a escrita de textos reais e significativos. Quando pendemos para essas construções feitas, descontextualizadas, a criança ela se sente incapaz de escrever. Ela acha que ela não possui essa capacidade, que só é a professora que sabe. Então ela perde um pouco da autoconfiança. Quando a gente deixa a criança produzir, a escrever, né, deixar a escrita espontânea de uma forma mais livre, sem cobranças, no sentido assim de ela se desenvolver a autoconfiança, percebemos crianças mais criativas, mais propensas à aprendizagem. Aqui tem alguns relatos, né? Esse relato aqui é de uma criança de 5 anos, né? Que ela estava brincando com mais alguns amigos e ela escreveu uma palavra no chão, né? Na brincadeira, né? Que foi o nome do coleguinha Tadeu, mas ela escreveu aqui, ó, tarde. Então logo a amiguinha leu Tadeu, chamou um outro coleguinha e o coleguinha disse que não estava escrito Tadeu, estava escrito Amanda. E aí eles começaram a se questionar, o que será que estava escrito ali? Então ela escreveu, né, logo apagou. Depois, o menino, né, ele vai lá no quadro e escreve o nome dele. Escreveu correto. E aí, a menina, ela volta a escrever Tade, que era o coleguinha dela que chamava Tadeu. Chegou mais 3 coleguinhas e eles se questionavam se tá certo, se estava errado. Então ali, ó, nesse relato, nessa brincadeira, estava acontecendo uma produção de escrita. E nessa produção coletiva, entre o certo e o errado, a professora estava em observação, vendo as crianças brincarem. As crianças estavam no momento da brincadeira. Nesse momento surgiu a escrita. A professora ficou observando a situação. Será que esse tipo de contextualização que aconteceu, de brincadeira, que eles estavam brincando, ocorreu a aprendizagem? Eles estão desenvolvendo a escrita? Quando eles se questionam se está certo ou está errado? Então, aqui tem uma questão, né, sobre o nome, né? Escrever o próprio nome. Emília Ferreiro e Ana Teberoski, elas analisam a importância que a aprendizagem da escrita do próprio nome tem para o processo da aprendizagem das crianças. Com a escrita do próprio nome, as crianças começam a perceber que ele é sempre escrito com as mesmas letras e que elas seguem uma sequência. Começam também a compreender a constância da escrita por meio de palavras estáveis. Então, uma forma de uma escrita significativa é começar com a escrita do nome. E aqui alguns questionamentos, né? Por que será que as crianças escolheram escrever nomes próprios? Por que não outros nomes? Que posição cada uma assuma ali no evento, né? Vocês podem estar discutindo. Pausa o vídeo agora, lê bem o relato lá, porque eu resumi ele, né? Posso ter deixado algumas partes fora. E fazem uma roda de conversa de 5 minutos relacionados a essa questão da construção da escrita com as crianças. E a professora, o que a professora estava fazendo ali? A professora participou do processo? Ela só observou?
vocês acham? O que mais a professora poderia ter feito além de interceder no momento do conflito que eles, né, ali até eu nem coloquei, né, mas fala uma questão lá que a professora ficou observando, né, e tentando interagir. Enquanto as crianças davam mostra do seu interesse pela escrita, as atividades desenvolvidas por elas não eram objetos de intervenção da professora. A professora ficou mais ali de observadora, né? O que ela poderia ter feito, além de estar ali observando? Então aqui as reflexões sobre a escrita das crianças, né? Segundo Luria, né? Que ela coloca como duas funções básicas. Função mnemônica, que a criança inicialmente se relaciona com os materiais escritos sem compreender o que a escrita representa, e depois a função comunicativa, quando ela vê, ela consegue entender o processo de diferenciação do signo e das letras, ou numerais. E Emília Ferreiro e Ana Teberoski, elas utilizaram, né, a teoria de Piaget e queriam entender como as crianças se apropriavam da leitura e da escrita. Então elas criaram uma obra, uma pesquisa intitulada Psicogênica da Língua Escrita. A partir dessa obra, elas fizeram observações, né, nas crianças e perceberam como se dá essa apropriação da escrita, da linguagem escrita, né? Então, para elas, né, elas conseguiram detectar 5 níveis de escrita: pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e alfabético ortográfico. Bom, esses níveis eles nos auxiliam para compreendermos o processo da apropriação da escrita das crianças. E a gente pode observar, eu que trabalho também com ensino fundamental, eu tenho alunos que estão ali no alfabético ortográfico perfeitamente, já desenvolveram os 5 níveis. E tenho alunos ainda que estão no alfabético, que ainda falta o ortográfico. O ortográfico é aquele momento que a criança me pergunta: professora, a palavra rosa é com S ou é com Z? Que ela já tenha consciência da noção e apropriação da escrita. Então aqui, né, em forma de exemplos, tem mais ou menos, né, como que se dá esse processo aqui, né? Então a criança inicia com garatujas aqui, ela nem sabe, né, o que ela está escrevendo, né? Depois aqui, ela já está no pré-silábico, né? No momento que ela não associa a letra ao som, né? A professora fala palavras, ela vai escrevendo aleatoriamente. Na silábica, já existe um valor sonoro das palavras ou das letras. A criança reconhece que a letra produz um som e que existe uma grafia para essa letra. Na silábica alfabética, ela já junta as letras em sílabas e ela reproduz a fala. Se ela diz cavalo, cavalo, né? E ela vai escrevendo. E o que ela vai ouvindo, ela vai distinguindo e colocando. Às vezes o som que ela ouve não é ainda o som correto da palavra, mas ela está, não é a grafia, né, correta da palavra, mas ela está em processo de construção. E aí quando ela chega na alfabética, no último, né, é que ela possui o domínio da escrita. Eu tenho alguns testes que eu faço em sala de aula, né, principalmente para primeiro ano, que eles ainda estão adquirindo, né, e tem as fases bem, os níveis ainda bem, né, alguns estão em um, outros estão em outro. Eu utilizo os testes. Se alguém quiser, depois pode entrar em contato comigo, que eu tenho exemplos assim de como aplicar com eles, né? Que são palavras ditadas e você vai ditando primeiro a de maior número de sílabas até chegar numa monossílaba, uma palavra monossílaba,
e depois você forma uma frase utilizando as palavras que você já ditou. A partir dali você percebe, né, você consegue distinguir o nível que a criança está e também o que falta, né, para ela alcançar e que estratégias você, né, que intervenções você como professora deve estar fazendo. Aqui tem mais um relato, né, da história do Egito. E aqui tem alguns exemplos de práticas educativas que auxiliam na qualidade da leitura e da escrita. Eu retirei lá do caderno 5, página 47 a 48, né? Utilização de brincadeiras, incentivar as crianças a falarem sobre si, sobre suas experiências, narrativas, realizar rodas de conversa, realizar uma interação de diálogo, né, escutar, principalmente uma escuta atenta, interessada, atividades que sustentam objetivos, interações em grupo ou interações em que cada uma fale ou que exista um coletivo e uma criança só represente, trabalhar a oralidade, a escrita. E aqui existem alguns questionamentos. Esses questionamentos eu estou enviando para vocês em forma de perguntas. Caixinha de perguntas. Então são 20 perguntas e essas 20 perguntas eu dividi em grupos de 5. Aí, quando vocês estiverem assistindo, né, esse vídeo, vocês param, né, por aqui. Eu vou mandar para a coordenadora as perguntas, a coordenadora imprime, vocês trabalham em grupo, né, com 5 perguntas cada grupo, e depois vocês socializam com as colegas, né? O que é alguns questionamentos que estão lá no livro que fazem a gente pensar no nosso trabalho realizado, na nossa prática pedagógica, né, para nós estarmos sempre melhorando. Então, é ação-reflexão, né? Que é, então, a divisão dos grupos, discutir a prática pedagógica baseada na caixinha das perguntas. E essa outra parte aqui das memórias e histórias, ela tem a ver com a primeira história que eu contei, né? Se vocês também quiserem estar fazendo, que é vocês confeccionarem em folha, né, um passarinho. E dentro dele vocês estão colocando aquela palavra lá do início da história que vocês sentiram ao ouvir. Fica como um registro, se vocês quiserem depois trazer para o seminário, como uma prática pedagógica que vocês fizeram, né? Do LEEI, né? Representando a escola de vocês. Então aqui ainda é os questionamentos. E essa aqui que é a mais importante, que é a tarefa da semana. Todo encontro tem que ter tenho que ter a tarefa, tenho que dar para vocês a tarefa, porque eu tenho que contabilizar as aulas remotas. Então a tarefa dessa semana é incentivar o protagonismo das crianças na escrita. Vamos incentivar o protagonismo das nossas crianças na escrita? Como que vamos fazer isso? Aproveitem a temática que vocês estão trabalhando na semana e incentivem a escrita espontânea das crianças. Permitir à criança a escrita livre da história ouvida, do nome de um colega, de uma cantiga, do que estão estudando. Registrar com fotos e enviar no grupo. Lembrete, a escrita faz parte do processo da alfabetização. Ela só vai escrever corretamente quando estiver atingido o nível alfabético. Permita à criança experiências da apropriação da escrita e respeite o seu nível de desenvolvimento e utilize diferentes materiais. Escrita no quadro, no giz, na tinta, no papel, pardo, no caderno. Não dite letras, não dite palavras. Deixe a criança escrever
de forma livre e espontânea. Contei uma história, vou aproveitar a história e vou trabalhar palavrinhas. Vou mandar eles fazer um desenho, a partir desse desenho eles vão escrever palavrinhas do que eles desenharam. Enfim, deixar a criança desenvolver a sua escrita espontânea. Ninguém falar nada sobre o que ela deve escrever, mas o seu pensamento se organizar e tentar escrever. Pode não escrever corretamente, com certeza ela não vai escrever corretamente, né? Vai faltar letras, mas não tem problema, porque essa é uma atividade que você está orientando. Então, vamos supor lá, a criança escreveu o nome dela, faltou uma letrinha, pede autorização para a criança e diz: você quis escrever a Rafaela? Olha, Rafaela, faltou um L aqui. Vamos escrever seu nome embaixo? Vocês podem estar fazendo essas abordagens, né? Por exemplo, a criança escreve da forma que ela acha que é, espontaneamente, e vocês, com a autorização dela, vocês escrevam embaixo o que ela quis dizer. Um grande abraço, fiquem bem, boa semana.